em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SIX. Nossas boas-vindas ao presidente da SIX, José Carlos Trujillo, que hoje conduzirá nossos trabalhos, juntamente com seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associados. Nossas boas-vindas ao palestrante Juliano André Colombo. Informamos a programação da SIX. Hoje, reunião jantar com o tema Empresa Amiga da Mulher, case do grupo Brinox com Celix Friso, uma ação promovida pelo Núcleo da Mulher Empreendedora. Dia 1º de setembro, almoçando com a SIX, com o tema Segurança Pública, Direito e Responsabilidade de Todos, atividades desenvolvidas e as perspectivas para a Farroupilha, com Ederson Bilhan e Luiz Fernando Becker, em parceria com o Mocovi Consempro. Nossos eventos contam com o patrocínio da Cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel de Capri, Veritá Diagnóstico por Imagem, Planeta Água, Apliper Software, Rosler Automação Industrial e Energia Solar. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que, ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao nosso palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. O tema de hoje, Reflexões sobre um Mundo de Mudança, será apresentado por Juliano André Colombo, Superintendente Regional do SESI Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Contábeis pelas Faculdades Integradas de Taquara, especialista em Gestão Empresarial pela Unicinos, MBA em Marketing Estratégico pela Universidade de Santa Cruz do Sul e também MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Convidamos o presidente da SIX, José Carlos Trujillo, para a sua mensagem de boas-vindas. Bom, pessoal, realmente, muito obrigado por terem vindo. Eu acho que nós temos aí oportunidades que vêm nos apresentando, vêm passando e está aí uma real situação. Juliano, somos muito gratos de ter abraçado o convite ali. Tanto o SESI quanto o Senai vem fazendo aqui em Farroupilha diferenças muito importantes, participações muito importantes. E, enfim, sem muitas delongas, a gente sabe que tudo é questões de tecnologia que estão nos inundando e não adianta ter só tecnologias, nós temos que ter as pessoas, né, que apertam os botões, se conectam tudo isso e fazem efetivamente isso tudo acontecer. Então, nós todos estamos em turbulência, né? E eu acho que mais do que nunca nós temos que estar abordando, reconhecendo isso tudo, para encarar e tirar proveito disso tudo. Juliano, uma satisfação muito grande novamente, e lhe convido de imediato para trazer essas coisas boas para nós aí. Valeu, meu cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Uma satisfação estar aqui, no meio de amigos, né? De todas as andanças que eu tive no SESI, até a minha formação mostra um pouco disso. Eu fui estudando nos lugares por onde eu fui passando, né? Então, eu fui transitando e também aproveitando para me qualificar. E eu tenho quase 26 anos de SESI, né? E trabalhei em vários locais do SESI. E um dos locais que eu tive o privilégio de trabalhar um tempo aqui, de estar, foi em Farroupilha, né? De estar aqui nessa comunidade rica, nessa comunidade pujante, né? Tão relevante para o nosso estado. Bem, a ideia, quando nós fomos convidados, né, e a gente vem discutindo muito lá no SESI, a ideia aqui não é falar do SESI, né, mas eu vou trazer um pouco do contexto SESI para vocês entenderem o que vem pela frente, né. A gente vai falar de algumas questões que são importantes para todo mundo, mas eu queria aqui trazer um pouco do nosso contexto enquanto SESI. O SESI é uma entidade que nasceu há 76 anos. Nós temos aí uma história rica, uma história criada por empresários da indústria. O SESI, assim como o Senai, é mantido pela indústria, com recursos da indústria. E o SESI foi criado para cuidar de pessoas,
para cuidar dos trabalhadores e de suas famílias. Numa época, sabemos, do pós-guerra, onde as necessidades eram muito básicas. Então, as pessoas precisavam ser cuidadas, os trabalhadores e suas famílias precisavam ser mais cuidados, e, felizmente, tivemos empresários visionários que tiveram essa ideia de usar uma parte do recurso das suas empresas para investir em pessoas. E ao longo dessas mais de 7 décadas, uma entidade como o SESI, para se manter relevante, ela precisa necessariamente estar pesquisando, só um pouquinho, trocar aqui o passador. Estava pegando errado, por isso que não estava dando certo aqui. Tinha 2 passadores. Obrigado, Bruno. Então, uma entidade como a nossa, para se manter relevante, prestar serviços que realmente façam a diferença na vida das pessoas, precisa estar sempre se reinventando. Porque nós trabalhamos com demandas que são da sociedade. Na verdade, se a gente olhar, e hoje educação e saúde são pautas públicas, são pautas do poder público. Nós não somos uma entidade pública, mas nós somos uma entidade privada que trabalha com pautas da sociedade. E que essas pautas mudam, né? As demandas sociais, elas mudam ao longo do tempo. Então, é extremamente necessário que uma entidade com a nossa característica tenha essa capacidade de reinvenção. Né? E para isso nós precisamos pesquisar tendências, nós precisamos sempre estar à frente. Né? E para vocês terem uma ideia, né, da nossa abrangência enquanto SESI, o impacto disso, são números do ano passado. No ano passado nós chegamos com algum tipo de serviço em mais de 440 dos 497 municípios do nosso estado. Nós chegamos a praticamente 90% dos municípios. Se considerarmos a indústria, nós chegamos a 99% da indústria do estado com algum tipo de serviço, né, do SESI. Atendemos mais de 400 mil pessoas diferentes com algum tipo de serviço, mais de 9 mil empresas, e hoje temos, dados de hoje, mais de 2.100 empregados que circulam no estado, que estão fazendo toda essa prestação de serviço, fora uma rede de terceiros também que nos apoia. Né? Então, para dar conta dessa reinvenção, para dar conta desse volume de atuação, nós precisamos estar sempre à frente, precisamos estar sempre pesquisando e ter algo de relevância. E para ter algo de relevância, nós temos uma estrutura que fica pesquisando, que fica olhando. Nós sempre nos desafiamos a estar tentando enxergar o que vem por aí, né? E é muito claro algumas questões que hoje já estão em debates, mas que vão influenciar ainda mais a nossa vida. E, claro, falar em tecnologia é chover no molhado hoje, né? Não é a ideia, mas a tecnologia, a velocidade que a gente vive hoje, a velocidade da tecnologia, ela vem ditando o rumo das nossas vidas. Então, nós estamos vivendo na velocidade da tecnologia e a gente não se dá conta. O ser humano fez a evolução tecnológica e hoje a evolução tecnológica faz o ser humano. Nós estamos cercados das diversas tecnologia, e cada dia surge uma coisa nova, né? É legal isso, né? Surgem coisas novas, coisas nunca imaginadas. A gente nunca imaginaria, né, que a gente poderia fazer uma consulta por telemedicina há anos atrás, né? Agora a pandemia, de certa forma, foi algo que a pandemia ajudou, né, de destravar isso. Temos telemedicina, temos várias formas de olhar, de fazer diferente. Então a tecnologia nos traz muitos bônus, mas ela também nos traz desafios. Então são muitas oportunidades, mas nos traz desafios. E muitos desafios para lidar com isso tudo, para lidar com essa velocidade e também nos questionarmos de algumas questões. E o que a gente tem lá no SESI, e é a nossa essência, por isso que a gente fala lá da história, nós nascemos para cuidar de pessoas. É uma entidade feita por pessoas para cuidar de pessoas. Então, para nós, o que mais ainda se intensifica com todo esse movimento é a importância do principal fator, o fator humano. Somos seres humanos, né? Somos o principal e não podemos esquecer disso, que a tecnologia é um meio. E para isso, né, e para que nós continuemos sendo o centro disso tudo e cada vez mais sendo a prioridade, nós precisamos olhar para alguns aspectos. E se olharmos tendências, né, do fator humano, são inúmeras tendências. Mas no caso do SESI, a gente tem foco em 2 grandes áreas, educação e saúde, né?
temos uma atuação direta vinculada ao mercado de trabalho, até por estarmos vinculados a uma federação de indústrias, ao trabalho direto, né? E temos uma questão que a gente vem, dentro de todas as linhas de tendências, estudando muito, muito, e que, para mim, talvez seja o que mais a gente precisa debater nos próximos, agora, tempos recentes, é demografia. O efeito da demografia sobre tudo isso. Então, são reflexões, são tendências que elas se misturam, e a gente precisa refletir. E isso vale para políticas públicas, tá? Prefeitos, secretários, governadores, presidentes precisam se debruçar disso. Porque se a gente não estrutura políticas públicas para dar conta disso, a gente chega depois e não atende. Os planos das empresas precisam levar em consideração isso aqui também. Então, essas reflexões são reflexões fundamentais. A reflexão sobre a educação, ela já vem de longa data. Muitos, eu acredito que a grande maioria deve conhecer a nova estrutura do SESI aqui em Farroupilha, que foi inaugurada, fizemos 1 ano agora, né, Silvana? Essa estrutura já responde a um novo modelo de educação. É uma nova forma de fazer educação. Mas por que a gente está aqui? Porque a gente começou a pensar há 10 anos atrás. 2012, nós começamos a pensar a educação que a gente tem hoje. Porque essas tendências que surgem hoje, elas já eram vistas há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E quanto se fez na educação? Essa é a pergunta. Não se fez praticamente nada. Se a gente olhar para a educação pública, principalmente, muito pouco se fez na mudança de um modelo educacional que ele é falido, que ele não atende mais à realidade do mundo do trabalho e nem das pessoas. Então, essas são por isso que essas reflexões são importantes, elas precisam começar a mudar a forma como as coisas são feitas. E a gente precisa tomar conta disso. E aqui, algo relacionado diretamente ao trabalho, a gente se faz valer muito de estudos de entidades reconhecidas, como no caso aqui do Fórum Econômico Mundial, que ele é base para muitos dos nossos estudos, são estudos muito ricos. E aqui é um relatório que quem não conhece, eu convido a acessar, está disponível na internet, é gratuito. É o Futuro do Trabalho, esse relatório aqui é 2020. Tá? Ele traz muitas das questões que precisam ser discutidas na sociedade hoje. Ele é internacional, mas ele é local. Sabe? Porque hoje está tudo conectado. É lá de fora, não, é nosso também. E são as mesmas tendências. E aqui traz grandes questões vinculadas muito a uma pauta que vai ser, aqui a gente vai falar em demografia, do adulto, de quem está trabalhando, que precisa aprender novas habilidades, que precisa reposicionar sua carreira e precisa ter uma educação mais prática. E já era visto, até antes de 2020, que até 2025 nós vamos precisar requalificar, reeducar mais de 50% da força de trabalho existente no mundo, senão não vai dar conta do que precisa dar conta. Imagine mais de 50% da força de trabalho que está trabalhando. Nós não estamos falando do jovem que vai entrar no mercado de trabalho, não. Isso aqui é necessidade do mundo, é necessidade do Brasil, do Estado e necessidade de Farroupilha também. E que precisa ser visto, e esses organismos já traziam isso há muito tempo. E aqui, um estudo do próprio Fórum Econômico Mundial, que é um pouco mais recente, é agora de maio de 2022, é bem recente, que trata já da chamada Educação 4.0, que ela responde por todas essas questões que a gente vem debatendo, que coloca o ser humano, que coloca o aluno no centro do processo de educação, que esse é o modelo do SESI. As escolas do SESI são focadas e colocam o aluno no centro do processo, e o processo educacional é pensado a partir do aluno. Essa é a diferença. O que o Fórum Econômico Mundial traz, né? Do que um profissional do futuro, na verdade hoje quando a gente fala em futuro pela velocidade, quando a gente está falando de futuro a gente está falando de presente. Já é necessário, já está aí. O profissional de hoje, ele precisa ter habilidade para ser um cidadão global, ele precisa entender de sustentabilidade, ele precisa entender de relações, ele precisa entender dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ele precisa atender de meio ambiente, de várias questões diversas que vão muito além dele. Ele precisa ter habilidades criativas, de inovação, precisa saber resolver problemas complexos, ele precisa ter habilidades tecnológicas, isso aqui é fundamental. Ninguém vai trabalhar no futuro se não tiver habilidade tecnológica, se não souber lidar com essas ferramentas. As ferramentas não servem para nada se a gente não souber lidar com elas.
Programação vai ser básico. Programação hoje talvez já comece a rivalizar com o inglês. Saber programar. No futuro, provavelmente, todos os profissionais vão ter que ter um nível de conhecimento de programação. Por isso que a gente já começa a trabalhar com as crianças a programação, esses conceitos dentro dos nossos projetos. Habilidades interpessoais são as chamadas soft skills, que se fala bastante hoje, né? A habilidade de empatia, de negociação, de trabalho em equipe, né? De saber se relacionar, isso é básico e importante cada vez mais. Ao mesmo tempo que os processos educacionais vão ter que se reinventar para que deem conta disso. Então, a educação ela precisa ser personalizada, individualizada. Não dá para empacotar mais as pessoas pensando que todo mundo é igual e fazer a média. Se a gente pensar, a educação ainda hoje faz a média. Então, a gente acaba perdendo talentos porque coloca eles na média. A gente não pode mais colocar aluno na média. A gente tem que olhar ele como uma pessoa individual e que precisa de demandas individuais para que possamos tirar o melhor deles. Isso é o importante. O aprendizado precisa ser inclusivo e acessível, não pode ser mais limitado a um ambiente fechado de sala de aula. A gente precisa ter uma aprendizagem colaborativa e baseada em resolução de problemas. E aqui é muito claro. Eu estudei numa escola chata e me dei conta depois que a gente começou a estudar mais a educação. A escola onde a gente senta numa classe, copia uma matéria, decora ela e faz uma prova. Eu sempre tirei nota boa, sempre fui muito bem na escola, tá? Mas daí hoje eu fico pensando, eu não sei para que serve a maior parte das coisas que eu estudei. Eu só decorei e fiz prova. Eu não botei quase nada do que eu estudei, e estudei bastante, continuo estudando. Então, só que o jovem de hoje não quer. Ele não aceita mais isso, e isso não serve. Vai bater no mercado de trabalho e não vai servir, porque ele não vai saber fazer, ele não vai saber aplicar. Então, a gente precisa de uma educação baseada em resolver problemas. Tá? Que essa é a lógica que a gente tem no nosso processo educacional hoje. E, claro, algo que vale para todos nós é o conceito do aprender a aprender. Precisamos aprender a aprender, que o aprendizado ele se dá ao longo da vida. Sabe, esse negócio até de currículo, eu digo, quando pedem para mandar o currículo, mas talvez não tenha mais sentido, né, tu ficar dizendo que empilhamos tantos cursos, tantas coisas. Não, porque a gente precisa estar atualizado. Independente se a gente fez uma educação formal ou não, a gente tem que ter a nossa forma de estar atualizado para dar conta da realidade de um mundo que muda, que quando a gente terminou de fazer uma graduação, uma pós-graduação, com certeza boa parte das coisas que a gente estudou já será obsoleta. É isso que a gente tem que se dar conta. Então, isso aqui é o grande... Isso aqui a gente extraiu de dentro do relatório. O relatório é bem complexo. Até eu convido, quem puder, leia. É bem legal. Mas é o resumo disso que a gente precisa trazer aqui para Farroupilha, precisa trazer para Caxias, para Bento, para Garibaldi. Essa é a lógica que vai conduzir o mundo do trabalho, que vai conduzir a evolução das empresas a partir disso. Só que daí... Como tudo não são flores, né? E aí eu trago aqui porque não adianta a gente ficar falando bonito e dizer, vem aqui, vamos fazer isso, legal. Não, nós temos uma realidade ruim. Na verdade, a gente tem, e aí eu trago alguns dados, uma grande tragédia educacional no nosso país. A distância que a gente tem é gigantesca. Quando eu trouxe aqui, né? Quando eu trouxe ali que as habilidades tecnológicas serão básicas, e elas são básicas hoje, já serão mais básicas. Olha o ranking, olha onde o Brasil está, é um ranking do próprio Fórum Mundial de 2019, não deve ter mudado muito. Os países que têm as habilidades digitais para dominar a quarta revolução industrial, o movimento tecnológico. Os que estão em primeiro aqui, Finlândia, Islândia, Suécia, Holanda, Noruega, Estados Unidos. Olha onde está o Brasil. Olha o percentual do Brasil. Então, nós não temos gente na quantidade suficiente para dominar a tecnologia. E isso a gente não vai resolver amanhã, isso a gente não vai resolver depois de amanhã, a gente vai levar tempo, se a gente fizer o esforço necessário. Existem movimentos surgindo, existem,
E isso o próprio Fórum Econômico Mundial já tinha trazido alguns anos atrás, que é necessário no mundo o esforço público e privado, porque mesmo o poder público não vai dar conta, que o movimento é tão grande, tão rápido, que as próprias empresas, e muitas empresas estão fazendo isso, estão fazendo capacitações por sua conta, estão se juntando com outras empresas para fazer formação, porque é muito rápido, não há tempo de formar para dar conta da evolução tecnológica. E nós estamos muito mal nisso. E aí, para piorar um pouco, tá? Nós olhamos os dados da educação. Só para falar em dados da educação, eu poderia fazer uma palestra aqui de 2 horas tranquilamente só para trazer. A gente tem isso, está lá, a gente estuda muito isso, mas não precisa. Para mim, esse aqui ele já é suficiente. Isso aqui são dados extraídos de um levantamento da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, dados oficiais, deste ano de 2022, do aprendizado em matemática dos alunos do ensino médio. O ensino médio é o que leva para o mercado de trabalho. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Tá? Aqui, ó, os alunos que vão sair este ano do terceiro ano, 92% não têm um aprendizado adequado em matemática. 92%. Aí, se a gente pegar a teoria, pensamento lógico-matemático é a base do pensamento computacional, é a base das engenharias, é a base de todo esse mundo tecnológico que a gente tem aí, é a matemática. Então, se a gente não tem gente que saiba o mínimo matemática e lógica, como é que a gente quer avançar para a lógica digital? Como é que a gente quer fazer? Então, vocês vejam o tamanho do desafio. Por isso que nós, no SESI, estamos trazendo essa pauta e trazendo, tem que mudar e tem que levar isso para dentro da educação pública. Nós temos projetos de levar os nossos conhecimentos para dentro da escola pública, que a gente precisa reinventar tudo. Não dá e não adianta. E assim, ó, infelizmente, a notícia é essa, nós não resolveremos isso no curto prazo. Não há solução de curto prazo, agora precisa começar a ser mudada. E eu acredito muito que pode ser mudada, os municípios têm essa condição. E aqui nós temos uma força empresarial, né, que tem que a sociedade tem que tomar conta dessas pautas, né? E a gente sabe que os prefeitos muitas vezes têm boa vontade, tudo, mas o prefeito passa em 4 anos, passa em 8 às vezes, passa e às vezes vem outro e muda, vem outro e muda. Se a gente não tiver políticas de Estado que sejam permanentes e que a sociedade tome as rédeas e cobre o prefeito que entra e que sai, que mantenham essas políticas, nós não vamos resolver isso, tá? Não adianta. Não é num mandato, não é em 2 mandatos. Isso aqui é projeto de Estado, projeto de médio e longo prazo, para a gente resolver. Tá? Isso, infelizmente, a gente tem que dar o real. Não adianta dizer aqui, vamos começar a fazer ações e nós vamos mudar. Não, não vai, mas a gente tem que começar a mudar. E aí, soma-se a isso, daí agora eu vou para o cenário de saúde, né? São as tendências que elas vão se encontrando. Nós temos um cenário de saúde no Brasil, e que também responde muito pelo cenário mundial, que ele vem sendo afetado cada vez mais pelas chamadas doenças crônicas não transmissíveis. A Covid trouxe muito à luz a isso, as chamadas comorbidades, né? Quem eram as pessoas que, a maioria das pessoas que tinham maior gravidade, ou que foram acometidas de óbito, são as pessoas que tinham as comorbidades, as doenças crônicas não transmissíveis, que a maior parte delas são cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Elas já respondem pela primeira causa de óbito de pessoas adultas de 30 a 69 anos, e respondem por um gasto gigantesco em internação, 8,8 bilhões. Só se esse gasto aqui é a ponta do iceberg, porque é o gasto que aparece. O gasto, a parte de baixo do iceberg é muito maior. Se a gente vê na questão de produtividade das empresas, se a gente vê todos os custos associados e indiretos a isso. Isso está aumentando, e muito por uma questão que depende da gente. Isso são estudos da própria Organização Mundial da Saúde, que boa parte dessas doenças, aqui fala do 80% das cardiovasculares, que são a primeira causa, com maior volume, poderiam ser prevenidos com um estilo de vida mais saudável. Se a gente soubesse se cuidar melhor. Se pudesse fazer atividade física, alimentação saudável, parte psicológica. Então, há uma lógica de vida que ela não fecha e não fecha a conta. Tá? E a gente vai ver, somando com a demografia, o quanto isso vai piorar. Então, a gente precisa aprender a se cuidar. Isso não fecha. Os sistemas de saúde e os próprios planos de saúde, que não são, eu digo assim, não sei se tem alguém de plano de saúde aqui, mas plano de saúde não é plano de saúde, é plano de doença, tá? Porque a gente só procura quando a gente está doente, né? O nome até não poderia ser plano de saúde, né?
Tá? Plano de saúde deveria ser para a gente ter saúde, né? E não para a gente ter doença. Então, a lógica do sistema de saúde suplementar, isso é um debate nacional. O SESI vem liderando com empresas do Brasil todo um debate sobre o modelo de saúde suplementar. Ele vai ter que se inverter, porque é o modelo da doença, que tu vai para o médico por qualquer coisa, que o médico te receita 200 exames por qualquer coisa. Esse modelo é insustentável. Ele já é insustentável hoje, e isso é uma discussão não só no Brasil, em outros países também. E a gente vai precisar trabalhar isso, e isso muito das políticas públicas tem que ser direcionadas para isso. E aí soma-se isso tudo algo chamado saúde mental, que hoje eu acho que é um assunto que a gente não precisa se preocupar em debater, que até pouco tempo atrás era tabu, mas eu digo, a pandemia não dá para dizer que tem benefício, mas talvez de umas questões que a pandemia serviu para trazer luz foi a questão da saúde mental. Aumentou sim, mas já era um problema muito antes. No SESI a gente já vinha pesquisando, inclusive a gente tem um Centro Nacional de Inovação em Serviços de Saúde Mental que presta serviço para todo o Brasil, que foi instituído em 2018. A gente presta serviço para empresas no Brasil todo e pensa em novos serviços para dar conta disso. 2020, nós tivemos 576 mil afastamentos do trabalho no Brasil por questões de saúde mental. E se a gente pensar que a grande maioria provavelmente não fala, né, não registra, esse número é muito maior que isso. E vem aumentando, aumentou em relação a 19. A Covid trouxe aí o aumento da prevalência de ansiedade e depressão. Brasil, aí, dados aí que fazem que as pessoas cada vez mais estão diagnosticando depressão. Então, esse é um problema real. Eu digo, é impossível que tenha alguém nessa sala que não esteja com algum problema, que não conheça alguém que tem algum problema. Tá? Se não, olha para o lado, tá? Porque alguém tem problema, tá? Porque a saúde mental, a pandemia aumentou isso, né? A pandemia trouxe e ela trouxe mais luz e a gente vai precisar olhar para essas questões e o ambiente de trabalho vai ser cada vez mais muito afetado. E aqui tem empresários, e entidades, nós precisamos olhar para isso. A lógica da construção de um ambiente psicologicamente seguro cada vez vai ser mais discutida. E aí ela está relacionada a alguns fatores, que depois a gente traz algumas questões, mas se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar perdendo produtividade, perdendo pessoas. Né? E tem já alguns estudos que surgiram que quando a gente tem um ambiente psicologicamente seguro, a gente reduz turnover, a gente aumenta a produtividade e reduz os acidentes de trabalho. Então, criar um ambiente psicologicamente seguro, ele é fundamental. Isso não é simples, principalmente em modelos de trabalho que a gente tem atualmente, que muitas vezes o modelo de trabalho que se tem, o modelo dentro da própria empresa precisa ser ajustado. E aí, para concretizar esse cenário, eu trago uma estatística aqui, oficial da Previdência Social, que mostra uma realidade, que aqui é o acidente típico, aquele que é relacionado diretamente ao trabalho registrado. E aqui em cima, o vermelho, é o afastamento por auxílio previdenciário de doenças não diretamente relacionadas ao trabalho, que aí as doenças crônicas, saúde mental, tudo está aqui em cima. Se vocês olharem aqui, esse gráfico é desde 2008, tá? A gente fez uma relação. Em 2008 era 5 vezes a relação entre um e outro. Em 2015, mesmo com a crise, caiu o emprego, caiu tudo, ele já estava em 9. E 2019, que foi o último ano antes da pandemia, essa relação já estava em 11. Quer dizer o quê? As empresas, naquilo que tem controle de colocar equipamentos de proteção individual, de inserir tecnologia para que as pessoas tenham menor nível de acidentes, elas estão fazendo, então está caindo isso. O acidente típico, ele tende a reduzir muito com o uso de tecnologia e com as empresas investindo. Só que a parte de cima não muda. Ela não cai e também vai crescendo. Por quê? Porque são fatores que a empresa necessariamente não tem controle, mas que vão afetar a produtividade, que vão afetar a lógica de funcionamento das empresas e que vai precisar ser visto. Então, as empresas vão ter que começar a olhar para essa lógica de se as pessoas que trabalham lá têm um estilo de vida saudável, se elas estão fazendo prevenção, se elas estão trabalhando em promoção da saúde. Os próprios planos de saúde vão ter que investir nisso, em programas de prevenção e promoção da saúde. Vocês vão começar a ver muito se falar em atenção primária e saúde. A volta do chamado médico de família. Isso é uma figura que vai voltar. Por quê? Porque a lógica que se tem hoje, tu vai para o especialista, né?
tu já vai ao especialista, e se tu tiver um médico que possa te dar aquele primeiro atendimento, reduz muito a incidência de pessoas que possam estar procurando especialistas. Isso reduz o custo. E muitas coisas se resolvem com um médico, com um atendimento básico. Então, isso são coisas que já estão sendo estudadas e que vão ter que vir para trabalhar esse cenário. E aí vem a demografia. Né? Vem me falar, demografia, estamos vivendo mais, né? Isso é bom, né? Sim. Isso é muito bom. Se a gente olhar aqui ao mundo, o Brasil e aqui o Rio Grande do Sul. Então, o Brasil vive mais que o mundo e o Rio Grande do Sul vive mais que o mundo, que o Brasil. E se a gente fizesse um gráfico aqui da Serra, provavelmente ela seria maior, né? Eu digo, a gente está do lado de Veranópolis, meu sogro, minha sogra, minha família da minha esposa é de Veranópolis. Eu digo, tenho sogro e a sogra que vão viver para sempre, né? Então, são de Veranópolis. Então, assim, isso é bom, é legal, estamos vivendo. Mas isso é insustentável se a gente olhar aquela curva de saúde, de estilo de vida. Porque a gente sabe que as doenças crônicas elas vão ampliando a sua prevalência conforme a pessoa vai avançando na idade. Então, quanto mais as pessoas avançarem na idade, dentro desse modelo que nós temos hoje de não cuidar da saúde, vai piorar. Então, é insustentável para o poder público e insustentável para os planos de saúde. Se nós continuarmos, daqui a um tempo não vai ter recurso. Os planos de saúde vão quebrar. Eles vão ter que se reinventar. Não fecha essa conta. Tá? E aí a gente cai por uma questão que envolve saúde, mas envolve educação, porque a pauta da demografia ela junta as duas pautas de educação e saúde. Se a gente olhar para o número de jovens, e aqui a gente fez um recorte de 15 a 19 anos, que é aquele jovem que está no ensino médio, que aqui já está indo para a empresa, né? 15 a 19. Cai 21% do ano 2000 para 2040. Pensar 2040 é 18 anos, daqui a pouco já é 2040, tá? A gente vai ver, vai estar lá. Cai 21%. Sobe 274% o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Só que daí veio para o Rio Grande do Sul. Se a gente olhar o Brasil, aqui voltando ao Brasil aqui só um pouquinho, o Brasil, no ano 2000, tinha quase 18 milhões de jovens contra 14,5 de pessoas com mais de 60. O Rio Grande do Sul já tinha mais gente com mais de 60 no ano 2000. 1 milhão para 1 milhão e 100. Então, isso vai piorar muito aqui. Aqui cai mais que no Brasil, nós teremos 31% de queda e teremos 208, cresce menos que o Brasil, porque a gente já está mais velho aqui, né? Mas teremos uma força de trabalho muito mais velha. Por isso que nós precisaremos olhar para o adulto. Aquilo que o Fórum Econômico Mundial já trazia, de ter que requalificar e olhar para o adulto, está aqui. E nós somos, nesse quesito, piores do que o mundo. Porque nossa tábua de longevidade, que é boa, é maior. Então, esse assunto ele precisa direcionar as políticas públicas, ele precisa direcionar os planos das empresas, os planos de investimento. E eu trago aqui, né, o Geraldo, nosso diretor lá na Fiergs, nas reuniões lá na Fiergs, de cada 10 reuniões, em 11 a gente discute a questão da atratividade do jovem para a indústria. Né? O Felipe está aqui também, do Senai. Né? Então a gente discute muito isso, a atratividade do jovem. Daí a gente começou a tentar trazer esse assunto e dizer assim, ó, vamos parar com isso. Se a gente só ficar olhando o jovem, pode atrair todo o jovem para a indústria e mesmo assim ele não vai ter jovem suficiente. Porque o que acontece? É a redução das taxas de natalidade. Por isso que não há necessidade de construir mais escolas, por isso que não há necessidade de fazer muitos investimentos em termos de volume para crianças e adultos. Tem que qualificar. Uma coisa é mudar o modelo de educação, outra coisa é construir escolas. A gente tem que cuidar, porque daí a gente está colocando recurso, e a gente tem isso cuidado no SESI, a gente está fazendo algumas mais escolas de referência. Porque a ideia é ajudar as escolas que existem a se transformar. Porque se a gente ficar fazendo escola, vai ter escola ociosa. E o Estado está vivendo isso, muita ociosidade de escola. Então, esse assunto precisa ser debatido dentro das empresas. Nós temos que olhar para o adulto, e trabalhar políticas dentro das empresas para que esse adulto seja saudável, porque não tem como sustentar um adulto não saudável. E aqui a gente está fazendo um recorte de 60, mas se a gente baixar para 50 é muito maior, né? Se a gente pegar, então, e isso tende, se a gente pegar aqui 2050, né, ele já sobe bem mais. Então, esse assunto demografia, ele vai mandar nos próximos anos,
E ele vai redirecionar muitos negócios, ele vai redirecionar muitas questões. E a gente precisa olhar sobre isso. O jovem é legal, temos que continuar trabalhando o jovem, mas o jovem vai estar ligado muito a essas carreiras muito voltadas para o digital e tecnológico. Tem muitas ocupações na indústria que elas só serão mantidas com adultos, porque o jovem não vai querer. Tá? A gente discute, não adianta, né? A gente não vai querer. Então, nós teremos que olhar mais para os adultos. E aí temos uma outra questão, que essa longevidade maior e a velocidade como a gente está vivendo está trazendo, e eu acredito que muitos aqui já devem ter essa realidade das empresas, pela primeira vez na história nós temos 5 gerações convivendo no mercado, dentro de empresas. Gerações que se formaram em cenários muito diferentes, gerações que se formaram antes da Segunda Guerra Mundial, gerações que vieram de revoluções diferentes, e essa geração totalmente digital que a gente tem hoje. A maioria das empresas talvez tenha 3 ou talvez 4. No SESI a gente tem 5. Tá? A funcionária mais velha do SESI tem 84 anos. E ela faz formação de professores, é uma sumidade, tem energia mais que muito guria aí. Tá? Mas eu estou dizendo, então a gente fez esse levantamento. Temos uma senhora de 84 anos que ela é dessa geração aqui. E nós também temos o Z lá. E assim, não dá para querer ter a mesma política de RH. Não dá para querer ter a mesma forma de lidar, porque eles têm necessidades diferentes. E a gente vai precisar deles convivendo dentro dos ambientes de trabalho, dentro das escolas, dentro de todos os ambientes. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E não é simples. Eu digo, cargo de gestão vai ser cada vez mais complexo. Tá? Ser gestor, porque chefe antes, no modelo antigo, era relativamente fácil. Tu mandava, outro obedecia. Hoje já não serve mais. Hoje fazer gestão é uma arte. Cada vez mais o exercício de gestão será uma arte. Tá? E aí cai na questão... Aí a gente entra mais diretamente no mercado de trabalho, o mundo do trabalho. Né? Então nós teremos uma revolução tão grande e que junta esses cenários, né? A própria educação. Pensar numa escola... digo assim, o desafio para o Senai, vou pensar nas profissões, mas se a maioria das crianças que nascem hoje vão trabalhar em profissões que não existem, né, Androla? Como tu vai pensar em programar profissões? Não dá, a gente não tem como empacotar mais essas coisas. Ao mesmo tempo que nós teremos a grande parte dos empregos novos, nós teremos quase 100 milhões de vagas novas no mundo criadas pela revolução digital. E das vagas atuais, 85 milhões terão a convivência homem e máquina. Então vocês imaginem, com a realidade que nós temos, é aquela realidade da aprendizagem digital. Como que a gente vai lidar com isso? E aí surge uma questão que, se a gente não se der conta, e quem já leu o livro Sapiens, do Harari, Yuval Harari, ele traz essa reflexão já de longa data, e o Fórum Econômico Mundial traz isso. A grande chance é de que os pobres fiquem mais pobres e os ricos fiquem mais ricos. E a gente tem que cuidar com isso. Quem vai dar conta, e o que está lá naquele gráfico lá do digital, quais são os países que estão mais preparados? São os países mais ricos. São aqueles que já estão. Então, provavelmente, isso que vai acontecer nos próximos anos. Eles vão evoluir mais e nós vamos ficar para trás e nós vamos ter que correr atrás. Mas nós precisamos correr. Nós temos condição disso. E aí, tudo que a gente falou até agora, basicamente são tendências que vinham antes da pandemia. Algumas coisas já de 10, 15 anos, que elas foram aflorando e que agora se juntaram. Né? Mas tem algumas coisinhas que surgiram e que vieram à tona agora. O tal do Great Resignation, né? Que as pessoas começaram a pedir mais demissão e começaram a repensar suas vidas. Talvez isso ia acontecer, sim, mas de forma mais espaçada, de um outro jeito. Mas agora teve o boom da pandemia e o boom desses movimentos. E aí isso pode ser lido de várias formas. Já existe, ao contrário, movimentos, isso aqui é uma reportagem da Startse, que mostra que 25% dos norte-americanos que tomaram a decisão de pedir demissão já se arrependeram. Opa, então estão se arrependendo. Acho que não, eu acho que vai ter uma acomodação, tá? Mas isso aqui muda a lógica também das pessoas pensarem no trabalho. As pessoas, e aí as pessoas mais qualificadas estão fazendo isso. Aquelas que sabem que vão ter emprego em qualquer lugar. Isso causa mais desafio
para a gente lidar. E esse estudo mais recente, né, da McKinsey traz algo bem objetivo. Eles pesquisaram na Austrália, no Canadá, na Índia, em Singapura, no Reino Unido e nos Estados Unidos, um X de pessoas, e 40% dos entrevistados disseram que estão insatisfeitos, estão pensando em deixar seu emprego. É uma amostra bem interessante. E das razões, e aqui que eu quero dar ênfase, as razões por que as pessoas estão pensando nisso. Tem questão de carreira, tem questão de salário, sim, sempre vai estar. Mas isso já não é mais topo, elas estão equilibradas. Tá? E a gente deu ênfase, isso aqui é um recorte de dentro dessa pesquisa, né, e está tudo em inglês, a gente fez só uma tradução dos 4 que eu quero dar ênfase. O que as pessoas estão dizendo? Eu não quero mais trabalhar com um líder indiferente e pouco inspirador. Eu não quero mais esse modelo de chefe. Tá? Se tu não me inspira, se tu é indiferente, se tu não me dá feedback, se tu não me dá atenção, eu não te quero mais. Se não tem propósito no trabalho, as pessoas estão repensando. Se não tem flexibilidade, e aí tem um debate interessante, né? A história do home office, né? Que virou um debate bem interessante, que a gente sabe, né? Eu digo, tem home office não vale para tudo, né? No nosso caso, dentista não tem home office, né? Não tem por enquanto, mas assim, daquelas profissões possíveis, as pessoas estão repensando. No nosso caso, a gente adotou lá no SESI até uma política de que a gente trabalha até para algumas funções 3 e 2, 3 dias presenciais e 2 remotos, porque eu não acredito em 100% de home office. O Vale do Silício está repensando isso. Porque se a gente quer criatividade e inovação, as pessoas precisam conversar, precisa ter hora do cafezinho, precisa ter isso, né? Então, 100% de home office tu afasta. E, para mim, isso amplia o problema de saúde mental também, das pessoas desaprenderem a conviver. A gente tem que cuidar, a tecnologia nos faz desaprender a conviver. Mas tem gente que quer 100% e que pede demissão. Tivemos casos. Tá? De escolhas, ok. Nós vamos ter que lidar com isso. E a flexibilidade, mas para mim eu acho que é um fator aqui. Até estávamos conversando ali no início, né, Geraldo? A questão da família. Tá? E aí, assim, né? Eu sou gringo da Serra também. Tá? Eu nasci para trabalhar. A gente nasce para trabalhar, né? Primeiro para trabalhar e depois para viver. Essa é a lógica, né? Pelo menos é isso que a gente tem, né? Isso é legal, trabalhar é importante. O trabalho é uma fonte de realização. Quando a gente fala em questão de ambiente, o trabalho como ambiente psicologicamente seguro, a gente estuda lá na questão de saúde mental, o trabalho tem uma importância gigantesca na saúde mental das pessoas. Então, o trabalho é fonte de proteção de saúde mental. Se a pessoa tem realização, é uma fonte de segurança financeira, então o trabalho é importante. Só que o que as pessoas estão repensando? Eu estou equilibrado? Eu não abri mão da família por causa do trabalho? Será que a gente não avançou demais enquanto sociedade? Eu estou vivendo agora eu atrasei para ser pai, né? Então estou no auge de uma paternidade de duas crianças, uma de 3,5 e uma de 1 ano e 4 meses. É a paternidade 4.0, é o intenso, né? Assim, e assim, dá conta disso. E aí eu cheguei à conclusão que é impossível tu fazer 100% as duas coisas. É impossível tu ser o melhor profissional hoje para dar conta de tudo e impossível tu ser o melhor pai ou mãe. Se tu quiser fazer tudo junto, sabe? Eu estou fazendo as minhas escolhas, inclusive de abrir mão de algumas coisas para poder, negando agendas. Então, agendas noturnas, eu estou negando todas as que eu posso. Sei que eu vou pagar um preço por isso, mas eu quero estar com meus filhos. Tá? Aí é uma escolha, né? Agora, isso e essas escolhas que a sociedade vem fazendo nos últimos tempos, e a ascensão da mulher no mercado de trabalho, que justo, né? Todos podem trabalhar e a mulher tem o mesmo direito. Só que talvez a gente não discutiu onde está a criação dos filhos a isso, né? Todo mundo vai trabalhar e terceiriza, porque educação nunca vai deixar de ser tarefa da família. E a gente tende muitas vezes a querer que a educação seja terceirizada para a escola, para babá, para outras pessoas, né? A educação, e talvez muitos dos problemas que a gente tem ao longo do tempo sendo ampliados, vêm dessa origem. Vem lá da infância, mal cuidada. Muitos dos problemas psicológicos nascem, a maioria deles, já na infância. Tá? Eu acho que isso a sociedade vai precisar debater. É muito complexo, mas ela vai precisar debater. Os países nórdicos lá já estão bem mais avançados que nós nisso. Mas é um debate de equilíbrio da sociedade. E que talvez isso que essas pessoas estão trazendo, a gente tenha que dar uma olhada.
E falta de suporte para a saúde e bem-estar. As pessoas estão olhando e vendo que precisam cuidar mais da sua saúde e bem-estar e estão valorizando empresas que estão dando essa importância. Então, tem várias questões, mas eu queria dar ênfase nisso, que são tendências que, para mim, vieram para ficar, tá? E que vão continuar desafiando aí as lógicas do ambiente de trabalho. Muitas empresas já estão se olhando, aqui tem reportagens que falam muito da questão de saúde mental, empresas estruturando o programa de saúde mental. Essa aqui saiu recentemente, é uma reportagem da Você S.A., de uma empresa que contratou um grupo de funcionários só acima de 45 anos. E teve excelentes resultados de redução de absenteísmo, de engajamento, de várias questões que ela teve, e que ela vai ampliar isso. Ela focou em contratar um grupo de funcionários só acima de 45 anos. Já está acontecendo. A gente precisa olhar para isso. E isso dentro do SESI, né, direciona tudo que a gente pensa, tudo que a gente vem fazendo hoje, né, e dentro daquilo que a gente acredita. Nós trabalhamos numa lógica de indústria, de desenvolvimento, né, de olhar para frente, mas a gente acredita que a gente precisa cuidar e educar para desenvolver. Se a gente não cuidar das pessoas e não trabalhar para dar a educação que elas precisam mesmo, não tem desenvolvimento. Então, isso tudo, até a própria Fiergs vem adotando essas bandeiras. A gente acredita no digital, mas a gente acredita que não dá para abrir mão do físico. O físico é importante. Somos seres humanos que precisamos de convivência, precisamos estar juntos. Então, nós temos um modelo hoje digital, que une os dois mundos. A gente acredita nos modelos de aprendizagem focada no aluno, no aprender a aprender, na questão do estilo de vida, de trabalhar, melhorar o estilo de vida, a segurança psicológica, o autocuidado e, no fundo, sempre a humanização, porque somos seres humanos. Então, isso baseia todo o nosso portfólio, a nossa atuação. Bem, seria isso, presidente, né? A ideia, não sei se eu corri demais, se eu passei do tempo, né? Mas eu queria trazer, são pontos que eu acredito que são importantes, que são pontos importantes para todos nós, independente se a gente trabalha, são pontos da nossa vida, que influenciam a vida das pessoas, das empresas, das entidades, dos órgãos públicos e da sociedade como um todo. E a sociedade precisa se apropriar dessas discussões. Não é um problema do prefeito, não é um problema do outro, do X, do isso, é um problema nosso. E se a gente não puxar para nós, a gente não vai resolver, presidente. Essa é uma questão muito clara. A gente vai continuar terceirizando, achar que em outubro veio o salvador da pátria que a gente vai eleger e que vai ter uma varinha mágica e vai resolver nossos problemas. Essa é a lógica. E a gente não pode, a gente nunca vai resolver desse jeito, tá? Meu muito obrigado e fico à disposição. Um abraço. Fica aberto, então, aberto o espaço para as perguntas e considerações. Primeiro, parabenizar a Juliana, agradecer a vinda. A gente teve uma aula aqui sobre cenário. Eu sou de RH, né, então eu vivo esse cenário do dia a dia e para mim fez todo sentido. Muito obrigado por ter vindo. Olhando assim para essa taxa de natalidade que não tende a crescer, na nossa região tende até a diminuir. Algumas indústrias de mão de obra intensiva que a gente tem, tanto a região serrana e metropolitana, vou pegar, e o SESI, que trabalha mais próximo do governo do estado, tem um tipo de trabalho para indústrias que daqui a pouco não cabem mais na nossa região poderem transitar pelo estado ao invés de transitar para outros estados para poderem, inclusive, sobreviver? Tem esse tipo de discussão no SESI, Fiergs, junto com o governo? Bem, como eu falei, esse debate sobre a mão de obra, eu acho que é um termo também que a gente vai ter que achar um outro termo, né? Porque ele não é bom, mas é o que é usual ainda, né? Sobre força de trabalho, ele é um debate diário lá, tá? Só que eu vejo assim, ó, o nosso estado, ele é heterogêneo para algumas coisas, mas é homogêneo para outras, tá? E essa questão da taxa de natalidade, essa questão da longevidade, ele varia, mas não varia tanto. Aí a transferência para um lado ou para o outro, aí é uma inferência minha, tá? Eu não sei se ele resolveria olhando a médio e longo prazo. Pode ser que no curto prazo tu tenha um lugar. Mas o que acontece em poucos anos, nós vamos ter que começar, a nossa população começa a cair, o geral. E existe muita migração, né? Essa região recebe, sempre historicamente, recebe muita gente de fora, né? Principalmente da fronteira, né? Que vem. Então, e tu instalar empresas em lugares sem infraestrutura, vamos lá pensar na Metade Sul.
Aí tu tem um problema logístico maior, né? Tu tem outras questões que eu acho que a gente até pode debater, e talvez em algum momento seja debatido. Eu particularmente não vi esse tipo de debate, né, sendo pensado. Podemos pensar, mas eu realmente não sei se, considerando o cenário Rio Grande do Sul, ele resolveria pela nossa característica, né, e por essas discrepâncias, porque a infraestrutura do Estado está muito concentrada, né? Região metropolitana, Serra, alguns polos ali, Lajeado, Santa Cruz, ali, né? Mas se tira um pouco desse eixo, tu teria outras demandas, outros ônus públicos, porque se a gente falar com os prefeitos, né? Quando recebe o empreendimento é um bônus, mas o que vem junto com eles muitas vezes é o ônus. As prefeituras não dão conta de criar infraestrutura, esgoto, escola, tudo que vem junto, né? Tu não consegue. Se tu leva uma empresa, vamos levar lá para o município de 5.000 habitantes, uma empresa que vai levar 1.000 funcionários. O município não vai dar conta de criar a infraestrutura para dar conta, sabe? Então aqui a infraestrutura já está instalada. Eu acredito sempre que a gente tem que tentar lutar para melhorar onde a gente está. E talvez seja mais vantagem continuar trazendo pessoas para cá do que tentar sair. Mas daí é uma inferência, tá? Eu não estou aqui inferindo dentro da pergunta, mas é algo que pode se levantar, né? Mas esse tipo de debate, dessa forma, nunca vi. Parabéns aí pelo que nos trouxe. E essa questão comportamental, a demografia aí se movimentando, digamos assim, dentro das empresas, embora tenha havido aí uma reformulação nas questões dos planos de aposentadoria e tudo mais, ainda deve vir outras situações, porque realmente nós estamos estagnando, digamos assim, na iniciação de novos, né, valores aí dentro das empresas. Uma enxurrada que agora, enfim, está bagunçando um pouco aí com os ensinos universitários, digamos assim, porque estão formando pessoas efetivamente sem conteúdo e sem possibilidade de práticas, né? Então, mas a necessidade de trazer esse conhecimento, ou pelo menos esse exercício de habilidades, digamos assim, que possam ser provocadas, é muito importante. E aí a gente percebe os fundamentos dos trabalhos mais técnicos. Eu digo, enfim, os tecnólogos, ou toda a formação de um Senai, ou todo o trabalho fantástico que vem sendo feito dentro do SESI. Há pouco nós participamos, né, de um exercício com uma gurizada fantástica, projetando e fazendo situações. Então, esse também início do trabalho, né, que foi postergado, eu não digo trabalho no sentido de exaurir a força das pessoas, mas efetivamente exercitar a capacidade criativa. Eu acho que isso aí também merece uma atenção, quer dizer, de uma inserção um pouco mais prematura e um pouco mais de liberdade, tanto no início da carreira quanto também para o final dela, né? Existem muitos, não devo falar de privilégios, mas retenções aí potenciais sendo breteados, digamos, sendo possibilidades aí que existem, né? Não, com certeza. E o senhor trouxe uma luz sobre uma questão que não fez parte aqui, mas, como eu disse, é muito complexa, e quando a gente vai abrindo tem outras questões. A questão do ensino superior. E aí, sempre é mão dupla, né? A gente está olhando para aquele que vem mal formado, e aí é uma discussão na própria questão lá na Fiergs. Nós temos que valorizar o ensino técnico. Mas daí eu acho que a gente tem que refletir, dentro das políticas das empresas, quem a gente paga mais. Qual é a diferença de salário entre quem ganha nível superior e quem ganha nível técnico? A gente está estimulando as pessoas a fazer esse, ou a gente continua com as mesmas políticas que valorizam um diploma? Porque ainda boa parte das empresas, eu acredito, né, que estão selecionando pessoas por diploma. Tá? Agora, porque daí a gente não muda o mercado, né? A gente tem que, e tanto que eu digo, né, quando os nossos alunos vêm ali para o SESI, na EJA, principalmente a educação de adultos, que a gente valoriza muito, e o nosso aluno de EJA, ele tem robótica, ele tem essa prática. Eu digo, quando a gente vai fazer, às vezes, palestra em aula inaugural, eu digo, quem veio aqui para buscar diploma, eu já convido que possa, vai embora. Não fica aqui, porque a gente não quer entregar diploma, a gente quer fazer com que vocês aprendam e sejam pessoas melhores. Mas eu acho que a gente tem que refletir, e eu não estou dizendo aqui que alguém faz ou não faz, mas eu acho que ainda existe muito dentro das empresas algo que elas cobram que sejam diferente fora, mas elas estão com a prática interna ainda direcionando para isso. E nós não podemos mais aceitar analfabetos funcionais com nível superior.
Daí a tragédia sendo institucionalizada, né? Mas daí, Maurício, né, como a gente tem... Por isso que eu digo que é um debate de mão dupla, não é só um debate dos outros, né? Ele tem que ser debatido em conjunto, entre quem é do privado, quem é do público, entre quem forma e quem recebe. Porque não é uma equação de 1 mais 1 igual a 2. É isso que a gente quer trazer. Não é algo simples, não se vira a chave. E muitas vezes as pessoas tendem a simplificar a educação. Virou um tempo a discussão da educação que era, é só ideologia. Eu digo, para com isso. Se fosse só ideologia, seria o menor dos problemas. Tá? Quantas pessoas falam, você é na escola, na universidade pública, quantos passam por lá? Sabe? Não assim, pode até, se as pessoas estão sendo levadas por uma questão ideológica, é porque elas não estão donas de si. Porque elas não aprenderam a ser livres, não têm uma educação que faça elas ser livres. Sabe? Eu acho que essa é uma questão. Tá? Desculpe, mas eu sou super sincero, né? Porque é isso, não adianta, porque daí fica esse discurso esquerda-direita que a gente está vivendo, e no meio tem as coisas aí que não são resolvidas. E a educação não é levada a sério nesse país. Ela não é levada a sério, e digo para vocês, não é algo de hoje, é algo de hoje, é algo de ontem, de anteontem. Então, por favor, desculpe, eu aproveito, né, mas dizer assim, temos que tomar as rédeas, e eu acredito muito nos municípios. Nos municípios é possível. O Estado é muito grande, o país é maior ainda. Agora, se a gente começar pelos municípios, e municípios que têm uma força, por exemplo, nós temos aqui uma força empresarial, nós temos uma força de entidades, a gente consegue mudar. Talvez demore um pouco, mas a gente muda. Por favor, Marisa. Na esteira disso que estava falando, a gente vinha comentando aqui na mesa e a gente falou hoje de manhã e ontem eu estava na Expo Agras em Porto Alegre, a gente teve papo com vários empresários do setor supermercadista e um da agroindústria, falando sobre essa questão de carência de gente que queira botar a mão para trabalhar, né? E aí tem tudo a ver com esse negócio de ter um monte de gente com diploma universitário, mas ninguém capacitado. Mas vamos lá. Aí o comentário que eu ia fazer, a pergunta que eu queria te fazer, que eu te fiz uma vez em Porto Alegre há muito tempo atrás, quando o SESI começou com as escolas de ensino médio, né? Que é um trabalho que serve de referência em qualquer lugar do Brasil. As escolas são fantásticas, não sei quem conhece, quem não conhece, procure conhecer, é fantástico, tá? Eu tenho entendimento que o nosso problema no nível universitário e técnico por tabela, né, é porque a base é mal feita. Daí a gente tem lá, concordo contigo, o município tem a condição de fazer um baita trabalho no ensino fundamental. Aí o médio é a responsabilidade do Estado. E aí o SESI tem um baita trabalho no ensino médio. Aí a minha pergunta para ti é a seguinte: falasse que o interesse do SESI não é ampliar necessariamente a rede, porque já tem vaga sobrando, né? Isso a gente enxerga nas escolas aqui também. E dá para trocar figurinha com o governo do Estado, especialmente a Secretaria de Educação, falando sobre o ensino médio, porque a gente sabe que o que tem de pior hoje em todos os níveis de educação é o ensino médio, né? Porque a gente tem essa estrutura estadual aí fantástica, né? Que vem de herança de uma turma que governou aí. Eu não sei nos últimos 4 anos também se evoluiu nesse quesito, mas enfim, como é que está esse diálogo? O ensino médio, até por isso que eu trouxe a estatística do ensino médio, o fundamental ele é ruim, mas não é tão ruim, tá? Ele vai piorando. Até porque daí eu acredito que a criança, o jovem vai se dando conta que o ensino é chato e ele vai gostando menos, né? E ele não quer estudar aquilo, né? Não. Então, assim, adolescência já é um problema. Imagina tu entrar numa escola chata que tu tem a tecnologia, tu olha para um lado, tu olha para a escola e diz, eu não quero mais isso. Ele evade, né? Ele sai. O nosso projeto de educação é de uma escola de referência, dentro daquilo que a gente queria. É sim para repasse. Nós já estamos trabalhando com vários municípios, repassando o nosso método. Nosso interesse é repassar o método que o SESI construiu. E temos, sim, desde o governo Sartori, trabalhado com o Estado em alguns projetos, mas volto a dizer, o Estado tem 2.500 e poucas escolas, onde os diretores de escola são autônomos, o secretário da Educação não manda nos diretores de escola, ele tem que negociar com os diretores de escola. Então, assim, fazer uma mudança, dá para mudar, sim, eu nunca desisto de mudar, mas é por isso que eu insisto nos municípios. Nós estamos hoje trabalhando com a secretária Raquel Teixeira, somos parceiros dela, inclusive teve uma situação que ela foi à Stanford, Universidade de Stanford, lá na Califórnia, e aí ela voltou, a gente estava lançando o Pacto pela Educação do Rio Grande, que nós somos um dos membro agora do Conselho do Pacto pela Educação. E aí eu fui convidado a falar lá no dia do lançamento do Pacto, eu estava falando, ela olhou para mim assim e disse, eu voltei de Stanford lá e fui lá buscar, e o pessoal lá, o professor disse para eu procurar vocês no SESI para implantar o que eu quero implantar.
Porque a gente já tinha buscado isso a história dos 10 anos, né? E a gente vem trabalhando com a secretária formas de implantar a educação mais tecnológica em sala de aula. Mas te digo, né, Maurício, é um cenário... Agora, se mudar o governador, se mudar a secretária, esse é o problema. Toda vez que muda, a gente tem que retomar. Toda vez que muda, a gente tem que retomar a conversa. Por isso que no município eu acho que isso tem uma chance de ser diferente. E se Farroupilha quiser, a gente traz para cá, a gente leva para o município aquilo que a gente tem de experiência. E a experiência da escola de ensino médio é essa. A experiência da escola de ensino médio traz o que a gente tem no contraturno aqui com o que a gente tem na EJA. Então, toda a educação do SESI foi repensada a partir da pesquisa que a gente fez para o ensino médio, que ele dá conta de... Nunca dá conta de tudo, mas muito do que a gente trouxe aqui dos problemas que tem aí da educação, a gente trabalha nessa escola. Principalmente de um aluno que seja autônomo, que ele possa fazer suas escolhas de vida. E que se ele escolher por direita ou por esquerda, vai ser por escolha dele. E que não seja porque alguém foi lá e disse para ele que ele tinha que escolher que era o melhor, né? Isso que a gente quer formar. Alunos que sejam protagonistas, independente e daí a escolha seja dele, né? Isso é liberdade, né? Eu ter a condição de fazer as minhas escolhas. Então, nesse sentido, a gente vem avançando bastante e nós estamos lançando um instituto, início de agora do ano que vem, a gente já está em obra, lá em Porto Alegre nós vamos ter um instituto de formação de professores, tá? E o Observatório da Educação, que vai ser um local onde a gente vai desenvolver novas práticas, tecnologias e vai estar ampliando esse repasse de formação, porque a gente acredita muito que tem que mudar a formação dos professores. E aí é um problema das universidades que formam professores também. Por isso que assim, se a gente vai esmiuçando, é muito dado. Grande parte daqueles que entram nos cursos de pedagogia ou lá no magistério são os piores alunos dos cursos, que têm os piores desempenhos, que não entrariam em outros cursos. Tá? Que é isso, porque se a gente vai entrando, então imaginem só a formação. E aí a formação das universidades ainda é tradicional, ela forma um professor tradicional. Então imagine, a gente está pegando alunos que talvez não sejam os melhores para ser professor, e não que é todo mundo, tá? Não dá para generalizar. Tem professor muito bom, né? Não, muita calma nessa hora. Mas estou falando uma média, tá? Uma média que ainda não... Mas o problema maior está na formação. Até porque se tu não entrou bem, se tu não tinha um desempenho bom antes, talvez eram por outros fatores. E às vezes sociais, porque a desigualdade social no Brasil influencia muito isso. Agora, se a gente não mudar a formação das universidades, dos professores, não muda nada. Por isso que a gente está entrando fortemente nessa questão de formação de professores. É algo hoje que o presidente Gilberto Petri da Fiergs defende, é algo debatido em reunião de diretoria da Fiergs, dos empresários, debatendo que precisa mudar a formação de professores, senão a gente não muda a educação. Sabe? Essa é a lógica que a gente está trabalhando. Bom, acredito que para nós está muito claro a tua mensagem, está muito clara. Eu, especialmente enquanto educadora, concordo com quase tudo. Só discordo. Vou ter que manifestar, né? Não, eu não discordo de nada, eu concordo com tudo. Realmente eu sou uma empresária do ramo da educação. Eu tenho curso técnico de magistério, pedagogia, e eu tive que, ao longo dos anos, buscar, porque se fosse somente, tão somente, pelas academias que passei, eu não sou nada, mas eu sou alguma coisa sim, e eu acredito que eu consiga fazer a diferença na minha escola, no meu município, onde rodeio. E todas as quartas-feiras, na reunião de diretoria, o meu presidente pode me dedurar aqui, eu vivo batendo naquela mesa. Se não mudarmos a educação, não vai ter a mudança do cuidado com a água, com o cuidado... Enfim, eu vivo batendo isso, e a gente, a SICS, então, muito parceira nesse sentido, validando o trabalho que o SESI vem desenvolvendo aqui, né? Tem que falar local, mas no Rio Grande do Sul e aonde ele está inserido.
A gente agradece a tua disponibilidade, agradece a disponibilidade do SESI, né, em te trazer aqui. E sejam todos bem-vindos em outras oportunidades.